Graças a Deus você é homem. É sempre uma alegria poder estar toda segunda-feira cedinho com você e poder compartilhar da palavra de Deus com a sua vida. O devocional de hoje é Ouvindo a Deus. Você tem ouvido a Ele? Você tem prestado atenção nas coisas que acontecem ao seu redor e às vezes vem uma mensagem no seu coração para você fazer algo? Você tem feito? Você tem obedecido essa voz do Senhor ao seu coração? Fica comigo e nós vamos falar sobre esse tema. Salmo 24, de 4 a 5, fala assim: Mostra-me, Senhor, os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me com a tua verdade e ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador, e a minha esperança está em ti o tempo todo. Uau! Que salmo maravilhoso! Richard Johnson compartilha nesse devocional sobre a importância de ouvirmos a Deus nos pequenos detalhes de nossa vida e também quando estamos em viagens. Ao final, nós estamos estudando esse devocional na estrada, Meditações para Homens que Viajam. Ele compartilha de uma de suas experiências que estava no fim de suas férias, caminhando e conversando com a família perto do mar, caminhando para o sul e olhando, e de repente ele encontrou uma moça sentada olhando para o mar. E algo veio ao seu coração, a voz de Deus falando no seu coração: vá conversar com ela. E ele afasta-se um pouco da esposa, dos filhos, dos amigos que estavam ali naquele momento de descontração. As férias estavam acabando, logo iam voltar para casa. E ele senta do lado da moça e pergunta, se apresenta, pergunta para ela quem ela é, e ela conversa. E ele pergunta: o que você está lendo? E ela fala assim: eu estou lendo a Bíblia. E ele sendo cristão, falou: sério, que legal! Não, eu recebi Jesus há algumas semanas atrás, através de um movimento de jovens. Chega a me arrepiar isso. É maravilhoso quando uma pessoa encontra Jesus. Isso alegra o nosso coração. E eu estou lendo, buscando, eu vou para a faculdade. Daqui a 2 semanas começa a minha faculdade. E eu estou aqui me deliciando na palavra de Deus. E ele pergunta: seus pais são cristãos? Ela falou: não, eu sou a primeira pessoa na minha família que recebo Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E ele fala assim: eu gostaria de me oferecer para orar por você. Eu quero colocar o seu nome no meu diário de oração e cobrir você de oração, porque você vai precisar de cobertura em oração, e para que o Senhor te dê toda a instrumentalidade, a graça e o favor dele para você cumprir esse propósito e se aprofundar com Jesus. Ele compartilha que foram 3 ou 4 minutos de conversa, mas foi no momento certo e na hora certa. Uau, como é gostoso quando eu e você ouvimos a voz de Deus e obedecemos. Traz aquela alegria ao nosso coração, aquela sensação de realização, porque a gente cumpriu um chamado de Deus para aquele momento. Uau, eu acho isso lindo demais. Quantas vezes temos dado voz ao Espírito Santo no nosso dia a dia? Mostra-me, Senhor, os teus caminhos. É isso que o texto fala para nós. O Senhor quer mostrar os nossos caminhos. A gente quer ir para casa, a gente quer ir para lá, e a gente esquece de olhar para Jesus e perguntar: Jesus, mostra-me o teu caminho. Aonde o Senhor quer que eu vá? Ele mostrou a Richard naquela hora e ele fez. Lembro-me de uma história que eu vi numa viagem do sul de um pastor amigo meu, muito amigo meu, e ele estava no mercado. E quando ele estava no caixa, a pessoa que estava comprando alguma coisa na frente dele não tinha o dinheiro suficiente para pagar. E era coisas de 5 a 10 reais. E ele sentiu no coração aquela voz: pague para ele. E ele ficou relutando, a pessoa foi embora, ele não fez. E ele compartilha que ele estava indo para o estacionamento e ficou procurando aquela pessoa e não encontrou mais. E deu aquela sensação assim de perder a oportunidade. Já aconteceu isso comigo. Sabe, às vezes a gente perde a oportunidade de ser um canal de Deus para pessoas naquele momento. Certa vez eu ouvi um pastor que eu gosto muito de ouvir ministrar, e ele estava viajando para ministrar numa certa cidade, e aí eles pararam para comer um churrasco, e comer aquele churrasco, um almoço gostoso. Se deleitaram naquele almoço, ele estava assim satisfeito. E aí ele continua a viagem, ele continua a sua jornada, certo? E de repente dá vontade nele de comer pamonha. E ele compartilha com o pastor amigo dele que está do lado dele, ele estava de carona: cara, me deu uma vontade de comer pamonha. Aí o pastor olhou para ele assim: mas cabe?
já tinha comido uma churrascada, já tinha enchido a barriga. Ele falou, como é que vai caber uma pamonha? Mas eu quero comer uma pamonha. E rodaram, e ele compartilha que foi mais de meia hora, 1h30, depois ele encontra, tem lá na BR do lado, pamonha. Ele falou, cara, é pamonha, para lá. Quando ele para entrar, para comprar pamonha, ele vê um cara que encara ele encara ele de volta, aquele cara ficou encarando para ele, e ele foi lá e comprou a pamonha. Quando ele foi abrir a pamonha, a vontade de comer pamonha sumiu. Aí ele olha para o pastor e fala assim, para o amigo dele, fala assim, rapaz, a vontade da pamonha sumiu. Ele falou, tu vai comer, tu tá 1h30 me enchendo o saco para comer pamonha, agora tu vai engolir essa pamonha. Aí vem a voz de Deus e fala para ele, uau, essa pamonha não é para você, essa pamonha é para aquele homem que está lá na esquina. E aí ele leva aquela pamonha, encara o cara encara e fala assim, olha, eu não sei, não estou entendendo nada, mas Deus mandou entregar essa pamonha para você. E o cara começa a falar assim, eu estou aqui há algum tempo, e eu falei para Deus, eu fui rejeitado por muitas pessoas, e eu falei para Deus, Deus, se tu existe, manda alguém pagar uma pamonha para mim. E estava ali Deus provando o seu amor para com aquele homem. E a sensação desse pastor de compartilhar isso, eu acho que é mais alegre do que daquele homem que recebeu o pedido que ele fez para Deus. Porque o tema de hoje é ouvindo a Deus. Eu e você temos ouvido a Deus, ou a gente está naquela correria que a gente não tem tempo para nada e às vezes o Senhor fala conosco, ajuda aquela pessoa e você não dá, outro dia acho que não é, agora não dá, eu estou na correria, e você perde a oportunidade de ser um canal de bênção. Lembro-me de uma história agora, nem escrevi isso aqui no nosso devocional. Eu e a minha esposa estávamos nos Estados Unidos e foi a primeira vez que nós fomos para lá e eu estava 6 meses aprendendo inglês, ou seja, não sabia nada de inglês. E o Sr. Jorge, que é presidente da Universidade da Família, compartilhava muitas vezes do caráter do dono do Chick-fil-A, tipo o McDonald's aqui no Brasil. E aí ele falando, várias vezes ele compartilhou de como esse cara usava os seus negócios para abençoar o reino de Deus, como a cultura desse negócio era uma cultura de bênção. E aí nós pegamos um carro, alugamos e fomos de Atlanta até Jacksonville. E aí nós andando na BR, eu falei assim, amor, para minha esposa, eu falei, amor, nós vamos achar um Chick-fil-A, nós precisamos parar no Chick-fil-A. E aí de repente eu olhei um Chick-fil-A, paramos, estacionamos, eu com meu baita de inglês, 6 meses de estudo, fui pedir, queria o The Best hambúrguer que tinha lá. E aí eu comecei a pedir, né, a moça não entendia muito, não sei porquê, né? E de repente chegou uma senhora, uma policial, encostou na gente e perguntou, vocês gostam de hambúrguer? Eu falei, gostamos. Você gosta de milkshake? Ela foi perguntando, ela faz o pedido para nós e paga a nossa conta. Uau! Eu e a Gladys sentamos na mesa e começamos a chorar. Por quê? Porque aquela mulher deve ter ouvido a voz de Deus para abençoar a nossa vida. Nós estávamos num país que nós não conhecíamos, num idioma que a gente não conhece. E o Senhor estava cuidando de nós. Quando eu e você permitimos que os nossos ouvidos se abram para a voz do Espírito Santo de Deus, Ele pode fazer coisas lindas através de mim e de você. Quantas vezes Ele fala para mim e para você abençoar a nossa esposa, abençoar os nossos filhos, ter um tempo de qualidade, fazer uma viagem, dar atenção. E a gente não tem tempo, porque está preocupado com o futebol, está preocupado com os negócios, em ganhar mais dinheiro e não dá valor ao que é mais importante, a voz de Deus e a nossa família. Uau! Lembre-se que pessoas são mais importantes que tarefas. Esses dias eu estava na Universidade da Família com um monte de tarefa para fazer e aí chegou uma visita. 2 casais que nós amamos muito. E aí eu fiquei lá e eu ouvi a voz deles lá na recepção e veio aquela voz ao meu coração, as pessoas são mais importantes que tarefas. E eu tinha uma tarefa que eu tinha prazo para entregar naquela noite. Mas eu falei, eu vou parar. Eu parei, deixei a tarefa, fui lá, atendemos. E nós tivemos um tempo tão gostoso em oração, que foi maravilhoso. Atendi eles com tempo, sentei, conversamos, dialogamos. Depois Deus me ajudou a fazer a tarefa num tempo mais curto e eu consegui entregar no prazo. Sabe qual a sensação? De alegria, porque eu ouvi a voz de Deus. Mas eu já passei muitas vezes que eu ouvi e não coloquei em prática. Então eu quero convidar você, esteja atento à voz do Espírito Santo de Deus em todos os momentos, seja no trânsito, seja no trabalho, seja no momento de lazer, seja no momento qualquer.
O Espírito Santo quer falar com você e quer usar você. Abra os seus ouvidos, pois o tema de hoje é ouvindo a Deus. Faça isso, ensine os seus filhos a ouvir a voz do Espírito Santo, ensine a sua família e caminhe nessa jornada de ser um homem que trilha o caminho de Jesus Cristo. O nosso próximo devocional terá o tema A Aclamação dos Homens. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. Que Deus te abençoe e um grande abraço.